Me dá uma chance para chegar até aqui do ladinho, Tá Rafa. bom. Buenos dias, hermanos da Guatemala. Bem-vindos. Pronto, Ricardo. Pode fazer um teste no seu microfone para ver se eu escuto bem. Ok. Valmir, escuta bem? Tá escutando bem? Sim, Ok. Ok. podemos começar agora. Tá certo. Sim, Então, queridos irmãos, o tema hoje é interessante porque fala de Jesus no meio. entonces, buenos días, hermanos. El tema de hoy está muy interesante porque nos habla de Jesús en medio. É, para estarmos em unidades, né, eu falo daqui para vocês por amor, e vocês, aonde vocês estão, também vocês me escutam por amor. Entonces, para vivirmos bien el momento de la unidad, estarmos en unidad, yo hablo por amor de donde estoy y ustedes de donde están também escutam por amor. E aí essa expressão ela se torna verdadeira, porque mesmo estando conectados, nós vamos ter Jesus em nosso meio. Então, de aí a expressão Jesus em meio se torna algo verdadeiro, porque aunque estemos conectados, estaremos em unidade. Essa expressão, é, Jesus no meio, ela, ela foi experimentada pelas primeiras focolarinas do movimento dos focolares. Esta expressão Jesus em meio, la experimentaram as primeiras É, companheiras junto com Chiara Lubick, que empezaram este movimento de los focolares. elas experimentaram justamente no momento de guerra. Justamente elas experimentaram esta realidade de Jesus em meio em um momento de guerra. Elas, elas começaram a viver a palavra juntas, né? E não só viver a palavra, mas experimentar a palavra que acontecia no meio delas. Se cortou um pouquinho o áudio, pode repetir, por favor? As primeiras focolarinas, elas experimentavam essa presença de Jesus no meio delas, que elas chamavam de uma presença invisível, mas que atuava no meio delas. Então, as primeiras focolarinas experimentaram esta
presença de Jesus em meio delas e chegaram a comentar que havia como se fosse uma presença invisível, pero que estava em meio de elas. Porque quando os familiares delas foram embora da cidade onde estava sendo bombardeada, elas preferiram ficar juntas, não foram embora. E estos sucedeu porque quando seus familiares de todas as muchachas, destas 5 ou 6 primeiras, se foram de la ciudad, ellas não quiseram sair de la ciudad, permaneceram aí porque queriam estar juntas. Quer dizer, já tinha se estabelecido entre elas a presença de Jesus no meio delas. Es decir, já havia se estabelecido a presença de Jesus em meio de ellas. Que, na verdade, foi sempre uma promessa de Jesus Cristo, onde Que de dois ou hecho, mais estiverem reunidos, que foi uma expressão usada por Jesus Cristo, né? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. porque foi justamente uma expressão usada por próprio Jesus quando nos ensinou na Bíblia, donde dois ou mais estiveram reunidos em meu nome, aí estarei com eles. Então, elas já experimentavam a presença sobrenatural de ter Jesus no meio delas. Por isso, mesmo estando num ambiente de guerra, elas estavam com essa presença sobrenatural. Porque elas, de hecho, experimentaram a presença sobrenatural de Jesus com elas, aunque estiveram em um momento difícil, como era a guerra, já estavam experimentando a presença de Jesus em meio. Mas é sempre bom lembrar que Jesus disse dois ou mais. Ele não falou um. É importante recordar lo que Jesús dijo, donde dos o tres o más, no solamente uno. Porque quando Jesus ele formou os apóstolos, os discípulos deles, ele mandou 2 a 2. Ele não mandou 1 a 1. Porque quando Jesús formó sus discípulos y los envió en misión, los envió 2 a 2, no 1 a 1. Porque a presença de dois geraria sempre essa Jesus no meio entre eles para decidirem. Porque la presencia de dos siempre generaban la presencia de Jesús para poder decidir. Essa expressão ela é muito bonita na passagem lá dos discípulos de Emaús. Y esta expresión se torna muy bonita cuando se lee la cita bíblica que presenta la escena de los discípulos de Emaús. Porque os discípulos de Emaús eles estavam voltando de Jerusalém após a morte de Jesus. Estavam Porque estos dos, caminhando triste. porque estos dos discípulos de Emaús estavam regressando a sua ciudad, salieron de Jerusalém depois da morte de Cristo, estavam regressando a sua ciudad, pero estavam muito tristes. E no caminho eles encontraram Jesus, mas não reconheceram Jesus. E durante o caminho se encontraram com Jesus, pero não lo reconheceram. E Jesus o acompanhou até o lugar aonde eles iam. E Jesus los acompanhou hasta o lugar donde iban. Quando eles convidaram para Jesus ficar com eles e comeram juntos, eles perceberam que era Jesus. Então, eles, os dois discípulos, invitaram a Jesus a permanecer com eles. E Jesus foi com eles hasta donde se iban. E aí, lo reconheceram.
Então, quer dizer, depois eles diziam, porque aí Jesus desapareceu, mas eles disseram entre eles: não ardia o nosso coração enquanto estávamos caminhando com eles? Entonces, lo reconocieron a Jesús. Jesús pronto desapareció, pero ellos comentaban entre sí, no nos ardía el corazón mientras hablábamos con él. Então, essa presença de Jesus entre nós, ela se perpetuou até os dias de hoje. Entonces, esta presencia de Jesús entre nosotros se perpetuó hasta los días de hoy. Por isso, a gente sempre diz que, por exemplo, quem vai fazer uma experiência de coordenador, geralmente são dois. Por eso que decimos, cuando alguien va a empezar una experiencia de ser coordinador, en lo general son siempre dos. Se não for dois, ele deve fazer muita unidade com ou o responsável ou o padrinho da casa. Si no es posible que sean dos coordinadores, este que está solo debe hacer el esfuerzo muy grande de estar siempre en unidad con el encargado de la fazenda y con su padrino. Por que isso? Para que eu erre menos. ¿Por qué esto? Para que yo me equivoque menos. Chiara, ela usava uma expressão muito interessante. Kiara tenía una expresión muy interesante. É melhor eu errar na unidade do que acertar sozinho. Entonces, la expresión de Kiara, es mejor equivocarse en la unidad que acertar solo. Só. Porque quando nós estamos juntos e nós temos, a gente garante essa presença de Jesus no meio, nós temos a decidir. Entonces, cuando garantizamos y tenemos la presencia de Jesús en medio, tenemos la luz para las decisiones. Os nossos fundadores, o Frei e o Nelson, eles têm um relacionamento de unidade há mais de 40 anos. Nuestros fundadores, Fray Hans y Nelson, tienen un relacionamiento de unidad hace más de 40 años. Então, eles usam muito essa expressão, né? Tenhamos Jesus no meio. Entonces, los dos utilizan mucho esta expresión, tengamos Jesús en medio. Por quê? Porque sempre eles gostam de ver tudo junto. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta, les encanta ver todo y cualquier tema juntos. Por isso eu digo que a nossa obra ela cresceu muito em todos esses anos por conta dessa questão de sempre ver as coisas juntos. Por eso que yo siempre digo que nuestra obra creció mucho por cuenta de esta decisión de estar unidos, tener la presencia de Jesús entre nosotros y tomar juntos las decisiones. Na nossa sociedade hoje, os filhos muitas vezes não escutam mais os pais. Actualmente en nuestra sociedad, muchas veces los hijos no escuchan más a sus papás. E por isso tomam muitas decisões sozinhos. Por eso toman decisiones muchas veces solos. E muitas vezes dá errado. Y muchas veces se equivocan. Porque a presença do pai e da mãe na nossa vida, ela é uma experiência, ela é uma presença que traz a experiência da própria vida. Porque la presencia
de nuestros papás de nuestra vida trae para nosotros, nos regala la experiencia de la propia vida. Quando a gente aprende a ver as coisas juntos na fazenda e nós retornamos para nossa casa e temos esse hábito de ver as coisas junto, geralmente as coisas mudam. Entonces, después que vivimos el tiempo en la fazenda, aprendemos a ver en unidad todo. Al volvermos para nuestra casa y damos continuidad a esta experiencia de ver todo junto en unidad, las cosas cambian, cambian para mejor. Mas isso é um exercício que a gente deve aprender dentro da fazenda. Pero este es un ejercicio que debemos aprender a hacer dentro de la fazenda. Agora pode ser que muitos de vocês vão fazer a experiência de coordenar ou já fazem. Ahora muchos de ustedes van a hacer la experiencia de ser coordinador o ya la viven. Ou às vezes até como aqui no Brasil nós usamos muito a questão de ser só um ponto de unidade na casa. O muchas veces, como aquí, allá en Brasil pasa que no son coordinadores, pero se tornan punto de unidad, punto de luz en la casa. A gente tem que aprender a ver as coisas junto. Debemos aprender a ver todas las cosas juntos, en unidad. Porque as pessoas que nós acolhemos, é Deus que nos confia a elas. Porque las personas que nosotros acogemos en nuestra casa es Dios que nos confía a estas personas. Então, se Deus nos confia essas pessoas, nós devemos procurar acertar mais do que errar. Entonces, si Dios nos envía estas personas para nosotros, debemos procurar más acertar que nos equivocar. Porque vidas humanas é um bem muito precioso para Deus. Porque vidas humanas son un don muy precioso para Dios. E por isso nós devemos levar muito a sério essas pessoas que Deus nos confiou. Por eso que debemos llevar en cuenta, tener en cuenta estas personas, porque son enviadas por Dios. E aí nós devemos lembrar por que Jesus, no tempo dele, enviou 2 a 2. Por isso, la importância en el tiempo de Jesús que envió 2 a 2. Porque ele, com certeza, ele queria que essas pessoas gerassem a presença dele nos momentos onde ele não estivesse fisicamente. Porque seguro que Jesús quería que dos estuvieran unidos para generar esta presencia de Jesús en medio de ellos, principalmente donde él no podría estar. E aí essa expressão ela foi usada todos esses séculos. Entonces, de ahí, esta expresión fue usada durante todos los siglos. Por isso que é muito importante a gente tomar a sério isso, não só nesse tempo que vivemos na fazenda, mas também na nossa vida. Por eso que debemos tener muy presente esto, es algo muy serio, no solamente dentro de la fazenda, pero durante toda nuestra vida. Aqui a gente costuma acompanhar os membros da família da esperança. Nosotros tenemos la costumbre de acompañar los miembros de la familia de la esperanza. E muitos deles hoje vivem fora. Y muchos de ellos viven fuera de la fazenda. Mas eles vêm ver muitas questões pessoais conosco.
pero ellos vienen hacia nosotros para verem con nosotros en unidad muchas cuestiones personales. porque eles aprenderam isso na fazenda. Porque ellos de hecho aprendieron a hacerlo dentro de la fazenda. E eles sabem o benefício que tem isso quando é vivido. Ellos saben muy bien el beneficio que se logra cuando viven esto. Por isso que não é uma expressão do passado, mas é algo que nós devemos realmente viver no presente. Por isso que esta expressão Jesús en medio no es algo del pasado. Al contrario, es algo que podemos y debemos vivir en este momento presente. Alguns anos atrás, eu fui viver numa paróquia, começar um trabalho da fazenda. Hace unos años atrás que me fui a una parroquia a empezar con el trabajo de la fazenda. Quando eu cheguei nessa paróquia, as pessoas falavam muito mal do bispo, né? Al llegar a esta parroquia, las personas me comentaban así, comentarios muy feos, malos de la persona del obispo. Mas eu coloquei no meu coração que eu deveria fazer uma experiência pessoal com ele. Pero yo puse en mi corazón que yo debería hacer una experiencia muy personal con él. E eu deveria fazer as coisas em unidade com ele, já que ele era o pai da igreja naquela região. Y yo debería hacer todo en unidad con él, porque él era el papá de aquella región. Eu vivi muitos anos lá, Yo viví muchos años allá, mas eu experimentei uma unidade com ele como talvez com poucas pessoas eu vivi uma unidade tão bonita como aquele bispo. pero yo viví la unidad con este obispo de una manera tan profunda y fuerte como pocas veces viví con otras personas. E aí eu fui perceber que, na verdade, às vezes, porque quando você vai para uma paróquia, é você que tem que fazer unidade ao bispo. Lo que pasa muchas veces cuando usted es invitado a una parroquia es que usted debe hacer la unidad con el obispo. E fazendo unidade com ele, criou um relacionamento entre nós que é essa presença de Jesus no meio. Y viviendo la unidad con él, va creando un relacionamiento entre ustedes que va generando poco a poco la presencia de Jesús en medio. E eu acabei percebendo que quem falava mal dele é porque não fazia unidade com ele. Y me di cuenta que los que hablaban mal del obispo eran justamente personas que no vivían estar con él. Então, é sempre muito importante eu estar na disposição de fazer unidade aonde eu estiver. Entonces, lo más importante es que yo tenga la disposición de vivir la unidad, no importa dónde esté. Chiara dizia, quando ela falava de Jesus no meio, que eu posso fazer unidade com uma criança ou com um idoso, Chiara Lubick, cuando hablaba de la unidad de Jesús en medio,
comentava que eu sou capaz de viver a unidade com um anciano, com um adulto maior, com um ninho. Que não importa a pessoa com quem eu conviva, eu posso ter essa unidade. Não importa com quem eu vivo, importante que sou capaz de viver esta unidade com a pessoa que está comigo. Eu vivi alguns anos no continente africano. Eu vivi alguns anos no continente africano. E os primeiros anos que eu vivi lá, eu fui trabalhar na área da educação, não da recuperação. E nos primeiros anos que estava allá, fui trabalhar na área da educação, não com a recuperação. E eu acolhia jovens que chegavam para estudar conosco. E eu acolhia jovens que chegavam em nossa casa para estudar com nós. E foi muito bonito a unidade que a gente acabou fazendo. E foi algo muito bonito esta unidade que nós vivimos. Nós procurava viver essa vida da fazenda, de procurar viver a palavra. Valmiro, você está escutando? Nós fazenda allá, palavra, vivir a palavra. A conexão está um pouco fraquinha. Eu não sei se o pessoal aqui de Guadalajara está conseguindo acompanhar. Vocês estão escutando? Florência? Guatemala, está tudo bem? Vocês aqui de Guadalajara estão escutando bem? Se é porque a conexão está um pouco bem fraquinha. Então, eu não sei. Eu acho que é melhor vocês aqui de Guadalajara apagarem a câmera daqui. É melhor apagar sua câmera daqui de Guadalajara para acompanhar melhor, porque a conexão está muito débil. Quero que vá melhorar ahorita. Pode seguir, Ricardo. Então, nesse tempo que eu vivi com os estudantes, eu procurei fazer unidade com eles de uma forma que eles me ajudaram naqueles tempos a fazer os trabalhos que precisava fazer para o acolhimento deles. Então, este período, este tempo em que vivi com eles no continente africano, isto me ajudou muito a ajudá-los a hacer os trabalhos. E a última frase... E fazia unidade com eles. Eu não compreendi bem. Vivia a unidade com eles. E olha, eu tinha mais de 100 meninos que moravam comigo para estudar. E mira, nós teníamos mais de 100 de niños que estavam com nós, que veniam para estudar. E a unidade entre nós era tão bonita que a gente conseguia cuidar de todos e vivíamos num ambiente onde realmente existia essa presença de Jesus no meio. Então, a unidade entre nós era algo muito bonito que nós lográvamos cuidar de todos e se sentia este clima de família entre nós, este clima de Jesus em meio. E o que eu experimento hoje dessa experiência que já vai fazer quase 20 anos que começamos. Então, o que sinto eu desta experiência, que já vão cumprir 20 anos que começamos essa experiência, que o nosso regional GEV da região da África era um aluno nosso. E a nossa regional africana também era uma menina que estudou conosco. Tão forte foi essa experiência que atualmente o regional encargado dos grupos Esperança Viva, REV, foi um aluno nosso
Y la regional, la muchacha responsable por los jefes de África también fue una alumna. Porque eles experimentaram justamente essa presença de Jesus no meio. Porque justamente los dos experimentaron esta presencia de Jesús en medio. Na nossa vida na fazenda, a gente experimenta é, a presença de Jesus no meio que faz com que as pessoas se recuperem. En la fazenda, nosotros experimentamos esta presencia de Jesús en medio, que Él es el responsable por los muchachos que esta experiencia hace con que las personas se recuperen. Porque se a gente tem Jesus no nosso meio, nós vivemos numa fazenda que tem harmonia entre nós. Porque si tenemos la presencia de Jesús en medio entre nosotros, tenemos también en la fazenda un ambiente de armonía entre nosotros. E a gente percebe quando não temos a presença de Jesus entre nós, não temos um clima bom na fazenda, temos brigas e desavenças, não nos entendemos. Al contrario, también nosotros podemos nos dar cuenta de cuando no hay esta presencia de Jesús entre nosotros, cuando hay peleas, roces, y todo, no, y nada se queda bien en la fazenda. Então eu acredito que é um exercício contínuo para cada um de nós, digamos, é um desafio nos querer bem para que garantimos essa presença de Jesus entre nós. Entonces, para nosotros es un desafío, un reto. Ay, esqueci a palavra, perdão. Mantener esta presencia de Jesús entre nosotros. No, es un reto hacer el esfuerzo de nos querer bien, de nos amar unos a los otros para generar, para garantizar esta presencia de Jesús. E olha, não, às vezes nem é a ausência de conflitos, porque nós vamos ter conflitos. Muchas veces, mira, muchas veces no es tanto la ausencia de conflictos, porque nosotros vamos a tener conflictos. Mas é a gente saber administrar os conflitos, saber recomeçar e saber, muitas vezes, pedir perdão e desculpa para aquilo que a gente, às vezes, foi culpa nossa. Porque muchas veces ocupa de nuestra parte saber administrar los conflictos, saber recomenzar, pedir perdón, porque la falta de Jesús en medio es culpa nuestra. Então, como a gente agora, eu acredito assim, a gente vai ganhando mais responsabilidade na fazenda. É um processo natural. Entonces, cuando vivimos así, nos queriendo bien, para garantizar la presencia de Jesús entre nosotros, sucede un proceso natural de que vamos pouco a pouco assumindo as responsabilidades dentro da fazenda. Porque nós temos três etapas importantes para vivermos dentro da fazenda. Porque nós temos três momentos importantes para vivermos dentro da fazenda. O primeiro é quando a gente é acolhido, as pessoas nos acolhem bem e nós somos bem acolhidos pelas pessoas. Primeiramente, quando nós somos acolhidos na fazenda, nos acorrem, somos bem acolhidos, amados por os que já estão na fazenda. O segundo momento na fazenda é quando eu já compreendo tudo e eu já sei e eu começo a andar com as minhas próprias pernas, digamos. O segundo momento se dá quando já compreendi como funciona a vida da fazenda
y ya puedo caminar con mis pernas. Pode seguir, Ricardo. E o terceiro momento, eu acredito que é aquele aonde nós devemos ajudar, é onde nós devemos nos comprometer também de acolher os que chegam e ajudar eles a caminhar. Entonces, y hay este último momento, el tercer momento importante en la vida de la fazenda, en que nosotros somos invitados y debemos ayudar a los que llegan por primera vez. Então, eu acredito que vocês agora, vocês estão justamente se preparando para viver esse momento. Entonces, creo yo que ustedes están se preparando para vivir este momento, el tercer momento. E esse momento, eu diria assim, no meu ponto de vista, é o mais importante. Y para mí, personalmente, este último es el momento más importante. Porque quando as pessoas vivem qualquer tipo de dependência, o foco é ela ser feliz, é ela, o prazer é dela. Porque cuando una persona tiene una dependencia química, el foco de su vida es tener para sí mismo placeres. E nesse momento, quando você deixa de ser o foco e você vai ajudar as outras pessoas, esse momento é que vai ajudar muito na sua recuperação. Entonces, cuando usted deja de procurar cosas para sí, supera su propio egoísmo, no busca más placer para ti mismo y se pone a servir, a ayudar a otras personas, aí este é o momento mais importante. E aí você com certeza vai criar um ambiente favorável para ajudar essas pessoas. E de aí se compreende uma coisa muito importante. Você vai a criar, a generar um ambiente favorável para apoiar estas pessoas que chegam. E esse ambiente favorável é gerar a presença de Jesus entre nós. E este ambiente favorável é justamente generar a presença de Jesus entre nós. É Ele que faz, não somos nós. É Jesus quem lo hace, não somos nós. É justamente aquela presença invisível que as primeiras focolarinas experimentaram, é justamente isso. Ele entre nós. Entonces, es justamente lo que les comenté ahorita, la presencia invisible que las primeras focolarinas experimentaron, es la presencia de Jesús entre nosotros. E é aquilo que a gente experimentou esses anos todos na fazenda. Y también aquello que nosotros experimentamos en todos estos años en la fazenda. Então, que a gente sempre tenha no coração que nós devemos garantir a presença de Jesus entre nós. Entonces, tengamos en nuestro corazón que debemos garantizar la presencia de Jesús entre nosotros. Não só na vida da fazenda, mas também na nossa vida, na nossa família, aonde a gente estiver. No solamente en la vida de la fazenda, pero también con nuestra familia y donde estuviéramos nosotros. Por isso que a importância de quando a gente sai para a vida lá fora, a gente se integrar aos grupos Esperança Viva. Por eso la importancia de, al terminar nuestro periodo en la fazenda y regresar a la sociedad, unirnos a los grupos de Esperança Viva. Para que a gente possa sempre garantir essa presença de Jesus entre nós. Para que podamos garantizar siempre la presencia de Jesús entre nosotros. Pronto, agora podemos deixar um tempinho para vocês, alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, contar uma experiência. Entonces, ahorita terminamos el tema y les doy la oportunidad, si alguien quiere
contar una experiencia, preguntar algo, hacer comentarios, acérquense, prendan el micrófono y hagan sus comentarios, preguntas, experiencias. Ahí viene el primero. Muy buen día. Gracias por el tema. Esta formación, agradezco a Dios todos los contenidos que hemos visto. Y ahora Jesús en medio me aclara mucho el panorama de vivir en la facenda. Sí. Otra luz. No, sí está. Yo quiero comentar que soy un poco difícil y torpe para entender, pero sospechaba que el servir al hermano era tener a Jesús en medio, y lo confirmo ahora con este tema. Quiero comentar una experiencia y quiero tomar las últimas palabras que usted nos compartió cuando empezó a hablar del punto de luz. El punto de luz, nos dijo, es ser punto de unidad, que es muy difícil de ser. Y que la persona, el por qué la facenda tiene dos coordinadores, lo entiendo perfectamente, que es para generar a Jesús en medio y facilitarnos el trabajo a nosotros, que no tenemos más que tener la experiencia de vivir día a día en la facenda, la propuesta, tratar de vivir la palabra. Quiero comentar un caso que me pasó ayer. Yo aprecio a todos mis compañeros y respeto sobre todo a los que están coordinando. Pero sí soy una persona que me gusta decir a lo blanco, blanco, lo negro, negro, asumir mis responsabilidades. Y ayer, lamentablemente, bueno, afortunadamente Sole nos dio primero el tema Jesús abandonado. Pero desafortunadamente al final del día el coordinador de la casa donde vivo me mandó a traer una bomba que yo utilicé, lo lavé, lo dejé completo y él se encargó de subirlo a la bodega respectiva y me mandó a traerlo, y el coordinador a quien se lo pedí directamente me acusó. Bueno, al entregármelo ya no estaba completo. Y pues en la forma de entregarlo me acusa directamente que yo lo perdí, y yo soy muy poco para eso, y soy humano, no vivo completamente la experiencia como quiero. Reaccioné desproporcionadamente, pero allí sentí que ya no había Jesús en medio. Yo solo quería llevar algo y quise aclarar con él, le dije las cosas como eran, un poco exaltado, lo reconozco, pero yo estaba diciendo la verdad, yo no perdí nada. Y el que lo había utilizado no reconocía que él lo había dejado así. Mejor me retiré y después se encontró la pieza y consideré necesario. Ayer tuvimos comunión de almas y lo compartí en mi grupo, esta experiencia, que sé que no es generar a Jesús en medio. Lo mejor para mí era retirarme. Ya cuando regresé a preguntar la bomba, ya estaba completa. Yo agradezco a Dios, yo siempre he pedido a Dios, no quisiera ser coordinador si no sé el método, el carisma y todo. Realmente solo quiero estar haciendo mi caminata. Pido a Dios completar mi año.
es difícil que siendo el que facilite la unidad, cree también eso, pero gracias a Dios recibí a Jesús abandonado antes, si no creo que simplemente hubiera empacado e irme, porque gracias a Dios nunca he tenido necesidad de robar hasta esta etapa de mi vida. Y si se me acusa de descomponer algo, pues creo que puedo arreglarlo, pero sería de decírmelo en una forma cordial, en una forma que refleje unidad y Jesús en medio. Yo lo tomo como un aprendizaje para mí, pero en la comunión de almas yo manifesté que sí estaba dolido porque se me acusa de algo que no he hecho y enojado, sí, me puse enojado, pero a Jesús abandonado y partido por Sole me ayudó mucho a volver otra vez y pedir la bomba. Ya está allá y está completo. Solo era un malentendido, pero digo que si no hubiese sido por el tema de Sole y el tema que usted nos impartió ahorita, otro caminar sería para mí. Esto ayuda a que se me facilite un poco más mi caminata. Muchas gracias por el tema. Gracias, hermano. Muchas gracias. Hola Ricardo, buenos días. Buenos días, hermano. Pues yo también quisiera como comentar una experiencia. Nosotros en sí acá nosotros no tenemos coordinadores, nosotros nos desempeñamos solo los colores y pues tratamos de hacer unidad nosotros entre todos. Nosotros no manejamos eso, nosotros la verdad poco que sabemos de eso, hasta ahorita estas formaciones. Pero a mí sí, esta experiencia me ha comenzado tanto como con mi compañero Cristian, porque con él nos conocimos tiempo atrás, donde las hermanas, donde le habíamos comentado ya lo de la Casa de Misericordia. Entonces, pues, ya dado que llegamos acá a Facenda, pues él lleva un mes más que yo, seguimos nuestro camino, pero pues ya muy, pues cada uno, digamos, con sus respectivas formas o lo que le toca hacer, lo que desempeñamos acá. Entonces, ver como ahorita en esta formación, así desde que comenzamos ya esta formación, yo he visto en mí cómo comenzamos otra vez a hacer esa unidad, a volver a estar como juntos, porque nosotros hoy, nosotros que somos los dos, hacemos todo juntos, hacemos lo que es la armonía, trabajamos en unidad, tratamos de hacer la mejor unidad nosotros dos y ver como ese vínculo que habíamos separado otra vez estamos como otra vez apoyándonos. De todas formas, pues tenemos nuestras diferencias, pero pues todas estas formaciones, lo que llamamos ya trayecto prácticamente estas 3 semanas, me han puesto a pensar todo esto y ya en el camino que vamos, ver cómo también transmitirle como esta unidad que tenemos que tener activa siempre, ¿no? No tenemos que dejar que esto se nos dejara como aislar. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Lembro de ustedes. Valmir, teu som está desligado. Disculpe, perdón, me distraí. Entonces, ¿alguien más que quiera compartir algo, preguntar? Si no hay, ya podemos cerrar la sesión. Un momento que apareció.